Prazer de reencontrar tantos amigos que a gente tem aqui nessa cidade, nessa igreja. Tem igrejas que marcam a vida da gente e vocês são a igreja que vocês marcaram a minha vida. É uma alegria quando a gente sabe que vem para cá, né? Então, muito bom estar aqui. Me permitam, no início da mensagem, falar aqui rapidamente de 4 livros que eu trouxe. Esse livro aqui foi uma indicação do meu amigo Douglas Gonçalves, que é fundador do movimento Jesus Cop, filho do Josué Gonçalves, e nós estivemos com ele ano passado. Ele já esteve comigo alguns anos atrás e estivemos na igreja dele, eu e uma equipe da nossa igreja, e Douglas falou para mim desse livro. Disse: Ribinha, você conhece o livro Chega de Regras? Eu disse: não. Aí ele falou o nome do escritor, que é o Larry Crabb, e eu disse: não conheço nem o livro e nem o escritor. Ele disse: pois, meu amigo, compre o livro e leia. Eu disse: tá bom, Douglas, vou comprar e vou ler. Ele, percebendo que eu não dei assim tanta importância, ele disse: não, Ribinha, tu não está entendendo, compra esse livro e leia, porque foi o melhor livro que eu já li na minha vida. E eu pensei assim: poxa, Douglas é um escritor, um leitor, e eu li o livro. Gente, que livro maravilhoso. Estamos no meio de uma série na nossa igreja, a partir da leitura desse livro aqui. É claro que nós não estamos pregando o livro, mas estamos fazendo uma série com os questionamentos que ele levanta. É um livro maravilhoso. Temos alguns exemplares. O meu, não confunda, é o meu 3º livro, e este aqui está na sua 2ª edição. Esse livro, meus amigos, olha, os 2 melhores livros que eu li esse ano foram esses 2 aqui. O primeiro que eu apresentei é esse. Esse livro é do C.S. Lewis, e eu estou muito vaidoso porque eu acabei de fechar minha coleção inteira do C.S. Lewis, né? Desculpa, né? E que livro, gente. Esse livro aqui eu terminei de joelhos, pastor. Quando eu terminei esse livro, eu estava de joelhos, clamando, porque é um livro maravilhoso. O Grande Divórcio. Amanhã, na última mensagem, eu devo pregar algo que, uma das reflexões da mensagem de amanhã, nasceu a partir da minha experiência com esse livro aqui. Tá bom? Então não vou dar spoiler. O Grande Divórcio. E apesar de falar de divórcio, não é disso que ele está falando. Ele está falando do divórcio não entre homem e mulher, mas o divórcio entre a realidade do céu e a realidade do inferno. E este último livro, que sempre que eu o apresento, eu digo assim: olha, nunca julgue nada e ninguém pelo tamanho. Vocês estão rindo por quê? Nunca julgue. Eu ia fazer uma piada, mas não vou fazer. O irmão que estava no banheiro agora comigo, não vou fazer essa piada. Esse livro é maravilhoso, do saudoso Tim Keller. De fato, gente, é um livro pequeno, você vai ler em 30 minutos, você lê com muita facilidade. Mas que livro poderoso. Ego Transformado. Fizemos também, há 2 anos atrás, uma série sobre esse livro e abençoou muito a nossa igreja. Estes livros estarão à sua disposição no final da ministração. E eu queria orar com você. Vamos orar? Bem sentadinho, com sua fronte. Vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele que fale ao nosso coração. Pai amado, Pai santo, como é bom, Senhor, te servir. Como nós falamos no início, é uma responsabilidade, mas é exponencialmente maior a alegria. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, Senhor. Eu já vivi tão pouco, mas o suficiente para ter certeza que pregar não é que seja uma tarefa difícil sem o Espírito Santo. Não é difícil, é impossível. Eu não tenho capacidade de expor esse livro. Se o apóstolo Ronaldo tivesse me convidado para dar uma palestra, um treinamento, talvez eu ousaria fazer isso sem essa dependência. Mas pregar não, Senhor. Pregar é uma tarefa completamente impossível sem o Teu Espírito Santo. Portanto, me ajuda. Estou aqui rendido, vencido e precisando de Ti. E não só eu que vou pregar, mas meus irmãos também não têm capacidade de entender esse livro. Então estamos todos nós na mesma condição, de completa dependência. Eu para expor, eles para entender. Fala conosco e fala com muita clareza, Senhor, que haja transcendência enquanto essa palavra foi exposta nesse lugar. É assim que nós oramos essa noite em nome de Jesus. Amém? Pegue sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Nós iremos fazer uma exposição nessa passagem. E
Essa não é uma passagem fácil. Tem passagens da Bíblia, gente, das quais a gente não precisa de um pregador. Você pode muito bem estar fazendo uma devocional em casa e você pode compreender o texto. Mas tem outras passagens da Bíblia que, vamos ser honestos, nós carecemos de um pregador. Esta passagem que eu vou ler está nessa categoria. O texto difícil, muito difícil. A cena que eu vou ler, se você conseguir, enquanto eu estiver lendo, e eu peço sua atenção, enquanto eu estiver lendo, se você conseguir visualizar a cena, ela é uma cena grotesca, é uma cena chocante, a cena que está descrita aqui, em Gênesis capítulo 15, mas antes de começar a ler, meus alunos vão lembrar, eu tenho aqui alguns alunos da nossa escola. Tem uma história que ele impactou meu ministério, mas impactou tanto que eu não sei se tem alguma vez que eu vou pregar que eu não lembro dela. É uma história real, verídica. A experiência de um pregador batista, um inglês, um grande pregador, na verdade é considerado o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. A história vai dizer que um dia Spurgeon já era um ancião, já estava meio que no final do ministério dele, e ele foi pregar num evento, e no mesmo evento que ele foi pregar, pregaria um jovem, um garoto, e esse garoto pregou antes dele. Spurgeon sentado assim na frente, e o garoto pregou primeiro. Ora, o garoto ficou desconcertado, quem não ficaria? Imagina, apóstolo, o senhor pregando e Spurgeon sentado bem na sua frente, quem não ficaria? E o garoto, quando terminou sua pregação, sentou ao lado de Spurgeon. Haveria um intervalo entre as ministrações, então ele deu um jeito de sentar perto e perguntou o que todo mundo com juízo perguntaria. Ele chamou Spurgeon e disse assim: reverendo, o senhor é a grande inspiração de todos nós que pregamos. Então, como é que o senhor avalia a minha pregação hoje? Spurgeon, ancião, um homem depois de uma certa idade, gente, ele não tem tanto receio de falar a verdade assim, sabe, de forma direta. E ele olhou para o garoto e disse: meu filho, eu vou te responder. Você me perguntou, eu vou te responder. A tua pregação foi uma lástima. A tua pregação foi uma tragédia. E o garoto assustado disse: mas como assim, reverendo? Onde eu errei? Eu não fiz uma boa exegese da passagem, do texto? Ora, eu preguei sobre santidade. Estou aqui 50 minutos expondo sobre santidade. Como que a minha pregação foi uma tragédia? Aí Spurgeon disse assim: olha, o que você acabou de falar só compromete mais ainda. Ele disse: meu filho, tua pregação foi uma tragédia, porque como é que você fica 50 minutos falando sobre santidade e em momento algum da tua pregação do perpassou pela cruz de Cristo? Agora isso digo eu e não Spurgeon. Eu vou usar uma expressão do Maranhão, da região que eu moro, chamada Baixada Ocidental Maranhense. Que raio de santidade o homem vai dar para Deus, se Deus não tocar ele primeiro? E Spurgeon então, fecha aspas agora, né? Agora é Spurgeon falando novamente. E Spurgeon disse: meu filho, não tem uma narrativa, não tem uma poesia, não tem um capítulo, não tem um versículo, não tem uma perícope e nem uma linha da escritura que não tenha Cristo. Aí ele disse assim: você conhece a Inglaterra, meu filho? Sabe que da Inglaterra não há uma rua, um canto, um beco, uma viela que dela não tenha uma estrada para Londres. Sabe qual é o papel de todo pregador? É perguntar para todos os textos da Bíblia: onde está a tua estrada para a cruz de Cristo? E essa é uma pergunta que só o Espírito pode responder. Então essa é a minha tarefa aqui hoje. Eu não posso pregar outra coisa, eu não devo pregar outra coisa. Então iremos encontrar Cristo numa passagem que é chocante. Vamos ler então? Gênesis capítulo 15, vamos começar a ler os versos 6 em diante. Diz assim, na verdade vamos ler desde o 5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus
E conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele. Ele quem? Diga: Abraão. E creu ele Abraão, no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, agora começa a cena, e vai imaginando a cena aí: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, houve um profundo sono que caiu sobre Abraão, e eis que um grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Passe para o verso 17 do mesmo capítulo. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor, sublinha essa palavra aí, uma aliança. Ela é importante, essa palavra aqui. Uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Eu não tinha conectado uma coisa com a outra, mas essa palavra queimou meu coração. E aí eu vi em algum lugar, foi ali, né, a sigla. Eu perguntei para o bispo Felipe: me tira uma dúvida, Felipe, IANA significa o quê? Aí ele disse: Igreja Apostólica Nova Aliança. Só confirmou a palavra que estava no meu coração, porque eu quero falar para vocês sobre a natureza de vocês, a identidade de vocês. Eu quero falar sobre a nova aliança. Esse é o tema da ministração. E nós iremos fazer algumas perguntas para esse texto. Eu vou usar aqui um método muito simples de interpretação, que é o seguinte: todas as vezes que a gente tem um texto difícil, a gente precisa usar um texto mais fácil para jogar a luz nele. É um princípio que diz assim: a Bíblia explica a Bíblia. A gente precisa não de uma revelação, por exemplo, de um sonho, não. A gente precisa da Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. E quando a gente tem uma passagem difícil, a gente precisa encontrar uma passagem mais fácil, que jogue luz naquela passagem difícil. A passagem difícil é Gênesis 15. E qual seria a passagem que joga luz em Gênesis 15? Gálatas 3. Então eu vou ficar só aqui, Gênesis 15 e Gálatas capítulo 3. Em Gálatas é uma espécie de lanterna, uma luz que clareia essa passagem aqui. Então vamos começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta é: qual seria o fundamento da nova aliança? O fundamento da nova aliança é a fé. A fé é o fundamento da nova aliança. O que diz em Gênesis 15, 6? Diz assim: e creu ele Abraão, creu no Senhor, isto lhe foi imputado por justiça. Agora vamos para Gálatas, e vocês vão encontrar em Gálatas essa mesma passagem. É como se o apóstolo Paulo, que conhecia muito bem a Torá, é como se ele tivesse recortado essa passagem e ele trouxe essa passagem para a sua carta. Olha que interessante, Gálatas 3, verso 6, diz assim: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, ou seja, doado, ofertado como justiça. No verso 7 diz assim: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então o fundamento da nova aliança é a fé. Várias pessoas chegaram até Jesus, eu vou citar pelo menos 2 aqui: um jovem rico e um doutor da lei. Eles chegam para Jesus com a mesma pergunta. A pergunta é a seguinte: mestre, o que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer? Olha o verbo fazer. O que eu acabei de dizer? Que a tônica, a essência,
O foco da nova aliança é a fé. Todas as outras coisas decorrem da fé. Mas os religiosos chegavam para Jesus e diziam: o que nós precisamos fazer? O verbo é outro, é fazer. Tem uma passagem, gente. Que texto? João capítulo 6, verso 28. Os discípulos chegam para Jesus nessa passagem e eles perguntam assim: o que precisamos fazer para realizarmos as obras de Deus? É uma boa pergunta, não é? Uma bela pergunta. E eu fico imaginando o que eu responderia. Eu não sou um ancião ainda, mas também não sou um menininho, passei dos 40. E eu fico imaginando se um garoto de 18 anos, chamado ao ministério, chegasse para mim e perguntasse assim: Ribinha, o que eu preciso fazer para realizar as obras de Deus? Talvez eu responderia assim: meu filho, eu vou te dar aqui 5 dicas, 3 lições. É provável que eu respondesse assim. Agora, olha como Cristo respondeu nessa passagem. Cristo não disse: olha, faça isso, faça aquilo, não. Cristo disse assim: a obra de Deus é esta, 2 pontos, que creias. Creias, olha o verbo, é o mesmo, crer, está ligado à fé. Que creias naquele que o Pai enviou. Essa é a obra de Deus. Não, mas qual é outra coisa? Não, essa é a obra de Deus. Toda a obra de Deus decorre daqui. É por isso que nós dizemos que o Evangelho não é um conselho, mas uma notícia. Porque um conselho diz respeito àquilo que você precisa fazer, e uma notícia diz respeito àquilo que foi feito. Gente, o que você pode fazer para alterar uma notícia? Nada. Foi feito, foi realizado, tetelestai, está pronto, está acabado, está concluído. E o que eu preciso fazer? Eu preciso crer nisso. Por isso que as religiões, elas dizem para nós, e não está errado, está certo. As religiões, e olha gente, todas as religiões têm um código moral maravilhoso. O Evangelho não é imoral, o Evangelho é supramoral, é para além da moralidade. Então as religiões vêm para nós e elas dizem assim: olha, não faça isso, não faça aquilo, ou então faça isso, faça aquilo. Tudo bem, mas cadê o poder para fazer isso? Ou para não fazer isso? O Evangelho não só diz o que eu não tenho que fazer e o que eu tenho que fazer, mas o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Segunda pergunta, e aqui é o cerne da pregação: onde está Jesus, irmãos, nessa passagem? Agora eu vou trazer você para Gênesis 15. Eu quero que você imagine aqui a cena. A cena é a seguinte: Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, pega para mim 3 animais, serra esses animais pelo meio, pega uma parte serrada e põe defronte da outra, e faz uma espécie de corredor cerrado. E o texto diz que Abraão ficou com medo. Por que ele ficou com medo, com espanto? Lembra da palavra que eu destaquei, que eu disse que ela seria importante? Qual foi a palavra? Aliança. Ele ficou com medo porque Deus disse assim: eu vou descer, Abraão, e eu vou fazer uma aliança contigo. Deus ia descer no lugar onde Abraão estava. Aí os crentes contemporâneos dizem assim: eu não ficaria com medo, eu ficaria muito feliz. Irmão, só um louco não teria medo de colocar os pés onde os anjos cobrem os deles. Abraão tremeu. Quem não tremeria? Só um louco. E aí, para a gente jogar mais luz nessa passagem, a gente precisa buscar uma informação histórica. De onde Abraão estava vindo? Vocês lembram? O texto fala aqui: Ur dos caldeus, Mesopotâmia antiga. Sabe como que na Mesopotâmia, e diga-se de passagem, não só a Mesopotâmia, outras culturas adjacentes também tinham esse hábito. Naquela época, nos dias de Abraão, de onde ele estava vindo, como que as pessoas pactuavam? Você vai achar estranho,
Ora, eles também achariam estranho se eles viessem para Palmas, Pinheiro, no século 21, e eles nos vissem fazendo um pacto, um contrato, uma aliança. Como é que nós fazemos? Procuramos um cartório, as partes contratantes assinam termos, vias, documentos, registram firmas, não é assim? Inclusive o casamento, um fórum, um cartório. Naquela época não havia fórum, não havia cartório. Então como que eles faziam um pacto? Isso aqui é muito lindo, gente. É lindo a revelação a partir daí. As partes contratantes tinham que montar essa cena que Deus pede para Abraão montar. Então quando Deus diz, pega os 3 animais, serra, Abraão entendeu, meu Deus, estou ferrado. Deus está me chamando para fazer um pacto comigo, uma aliança. E como que essa aliança tinha que ser feita? Era assim, ó. Imaginemos que do lado de lá estava a parte contratante comigo. Vamos supor que eu comprei alguns animais do apóstolo. Como é que a gente comprovava aquilo? Como é que a gente faria um pacto? Ou uma terra? Apóstolo, você tinha que ficar na ponta do corredor, certo? Eu tinha que ficar na outra ponta. E alguns relatos mais antigos dizem que as partes tinham que andar olhando nos olhos um do outro. E detalhe, tocando nas carcaças dos animais mortos. Vocês estão conseguindo imaginar a cena? Na ponta um lado, o contratante, na outra ponta o outro. E eles tinham que olhar nos olhos um do outro, e andando assim, ó, e tocando os animais mortos, vísceras, sangue, sacrifício. E quando eles chegassem no meio, eles tinham que fazer um juramento. E o juramento era: que aconteça comigo o que aconteceu com estes animais, se eu quebrar minha palavra com você. Meu Deus do céu. E assim eles faziam aliança, assim eles faziam pacto. Outra informação importante: Deus marcou o horário de vir. E ao buscar informação histórica, vocês vão perceber que era geralmente às 6 da tarde que eles faziam. Ou seja, no anoitecer, estava escurecendo. Era o horário que eles faziam esse pacto. Abraão tinha que estar numa ponta. Deus tinha que estar na outra ponta. E Deus e Abraão teriam que andar até o meio daquele corredor. Só que aconteceu um mistério. Não sei se você percebeu enquanto eu lia. O que aconteceu com Abraão na hora marcada? Alguém percebeu? Não, deixa eu ver quem percebeu isso. Ele dormiu. Agora, como que um ser humano dorme se o nível de cortisol dele estava lá em cima? O texto diz que ele estava enxotando as aves de rapina. Havia ansiedade, havia cortisol disparado. Como é que dorme, irmão? O texto não diz que ele dorme. O texto diz que ele foi tomado por um sono profundo. No original ele foi sequestrado. Aquele sono sobreveio. Não foi um sono, eu estou cansado, vou deitar. Não, ele foi tomado por um sono. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Qual foi o horário que Deus marcou? 6 horas, o pôr do sol. Então às 6 horas, coincidência ou não, e claro que não, Abraão dorme nesse horário. E nesse horário Deus desce na ponta do corredor. Cadê Abraão? Cadê nosso representante? Abraão estava dormindo. E aí, só relembro o que eu li. O texto diz assim, e dá a entender que Abraão está dormindo. Ele foi tomado, mas é como se ele acordasse. E ele está olhando meio que, sabe quando você está acordando, você ainda está meio turvo à vista? É a impressão que dá aqui no texto. E Abraão diz assim: eu vi uma tocha de fogo e um fogareiro fumegante. Presta atenção. Tem uma versão que diz um forno de fumaça. Ele viu 2 elementos.
Só precisamos da gramática aqui para entender. Uma tocha de fogo e microfone e pedestal. São duas coisas diferentes. Havia uma tocha de fogo e um fogareiro fumegante. Abraão viu, porque como estava escurecendo, as pessoas quando faziam o pacto tinham que vir com luzeiros, tochas de fogo. E o que aconteceu? 2 pessoas passaram por aquele corredor, pastor. Ai, irmão. Bem aqui meu coração acelera. Os teólogos vão dizer que de um lado você tem Deus, Pai. É lindo, não é? Oh, Jesus, me ajuda. Do outro lado você tem Deus Filho. E no lugar de Abraão, nos representa o Deus Filho. E um Deus Filho vai olhando nos olhos do seu Pai, olhos de fogo. Aí eu pergunto, quem poderia olhar nos olhos de um Deus que tem fogo? Só Deus poderia ver os olhos de Deus. E o Deus Filho, no lugar de Abraão, desce na ponta daquele corredor, vai até o meio, olhando nos olhos do seu pai. E quando chega no meio, ele diz assim: Pai, que aconteça comigo o que aconteceu com estes animais, se Abraão quebrar a palavra dele contigo. Por favor, meus queridos, olhemos para a cruz e diga-me o que é a cruz, se não a prova cabal, contumaz, de que nós quebramos o nosso pacto. Tem alguém comigo aqui? Portanto, a nova aliança não é entre Deus e os homens. A nova aliança é entre Deus e Deus. Deus Pai e Deus Filho fizeram uma aliança. Que coisa maravilhosa! Não sou eu que tenho que sustentar essa aliança, até porque eu não conseguiria sustentá-la. Agora fica claro para mim algumas expressões, como por exemplo a expressão do nosso pai da reforma, Martinho Lutero. Ele dizia assim: quando eu olho para mim, eu vejo que não tem como eu me salvar. Mas quando eu olho para a cruz, eu vejo que não tem como eu me perder. Acredite, se você olhar para a cruz, você nunca vai se perder. Porque a cruz nos lembra que a nova aliança foi feita entre Deus e Deus. Deus Pai e Deus Filho fizeram uma aliança antes mesmo da fundação do mundo. Que notícia maravilhosa! Tem alguém comigo aqui nessa noite? Então se expressa, porque eu e você estávamos representados naquele dia. O que é a cruz? A cruz é um grito de Deus para esse mundo, dizendo: vocês não podem se salvar. Vocês não podem se salvar. Vocês carecem de um Salvador. Vocês precisam de um Salvador. Os homens com as suas virtudes podem ir ao inferno. Traga-me o melhor de todos os religiosos, e ele será reprovado pela lei de Deus. Exemplo, Nicodemos. Traga-me o pior de todos os pecadores, e ele poderá ser salvo pela graça de Deus. Exemplo, a samaritana. Coincidência ou não? E não é. São duas histórias que estão coladas uma na outra. João 3 e João 4. O céu não é para pessoas boas, e nem para pessoas más. O céu é para pessoas justificadas.
Até porque não tem ninguém bom, gente. Lembra quando o mestre da lei chega para Jesus? Eu não sei se é o mestre da lei ou se é o jovem rico, às vezes eu confundo. É o jovem rico que diz assim: bom, é o jovem rico, né? Bom mestre. Aí Jesus olha para ele e diz assim: você está me chamando de bom? Porventura você não sabe que só tem um que é bom? Quem lembra dessa passagem? Muitas vezes nós olhamos para essa passagem e equivocadamente, e aí uma dica: o homem pode estar sinceramente equivocado. Então muitas vezes nós olhamos para essa passagem e equivocadamente a gente diz assim: até Jesus disse que não era bom. Não, Jesus não disse isso. Você que está dizendo que Jesus falou, mas ele não falou isso. Não, mas você não acabou de falar. Não, o que ele disse assim: porventura você não sabe que só tem um que é bom? Foi isso que Jesus disse. Ele não está dizendo que ele não é bom. O que ele está dizendo, pastor Júnior, é o seguinte: vamos supor que você é o jovem rico, né, e eu sou o Cristo, um exemplo. E aí Jesus disse para ele: porventura você está me chamando de bom? Se você é judeu, você sabe que só tem um que é bom, que é Deus. Então se você está me chamando de bom e só tem um que é bom, então porventura você está reconhecendo que eu sou Deus? Porque se for isso, que glória! Alguém entendeu o que eu falei, gente? E aí o texto vai dizer que da segunda vez ele disse: não, mestre. Ele já não chama mais de bom. Então Jesus nunca disse que Jesus não era bom. Pelo contrário, ele estava dizendo assim: se você está me chamando de bom e só tem um que é bom, que é Deus, então você está reconhecendo que eu sou Deus. E se você estiver reconhecendo, é uma obra do Espírito Santo, porque não é carne e nem sangue que pode revelar isso. Só o Espírito Santo. A cruz não foi um assassinato. Meu filho Pedro, há mais ou menos 1 ano atrás, ele me chamou, depois de uma mensagem como essa daqui. Não foi essa, mas foi uma outra que eu não lembro qual foi. E ele disse assim: pai, vocês pregaram uma coisa na igreja. Eu nem lembro quem pregou essa mensagem, se foi eu, se foi outro pastor. E ele disse: vocês pregaram uma coisa na igreja hoje que mexeu comigo. Eu disse: foi, Pedro? Ele: foi. Vocês pregaram que Jesus não foi assassinado. Eu disse: é, meu filho, não foi assassinado. Ele disse: então o que aconteceu na cruz? Eu disse: Pedro, vamos conversar aqui. Eu disse: Pedro, me traga a arma que matou Deus. Ele é inteligente, ele começou a entender. Eu disse: Pedro, me traga o algoz que tirou a vida de Deus. Quem pode matar Deus, gente? Então, se ninguém pode matar Deus, o que aconteceu naquela cruz? Aquela cruz não foi um assassinato, foi uma oferta, foi uma entrega. Portanto, o que sustentou Jesus naquela cruz não foram os pregos de 17 centímetros, mas foi o amor. Foi o amor. John Stott dizia: você quer entender o que é amor? Não procure um dicionário, procure o Calvário, e você vai entender o que é amor. Todas as implicações de amor. Tem 3 anos que meu ministério deu uma guinada, e eu me encantei por um gênero da literatura que até então eu não gostava, não apreciava muito, mas agora eu me encantei, que é a poesia. E esse conto que eu vou narrar para você, a minha oração é que ele toque você como ele me tocou. Por que a poesia é incrível? Porque tem coisas que só conseguem penetrar a gente por uma poesia, por um conto, por uma ficção. Esse conto foi construído por um grande pensador cristão chamado Kierkegaard, Søren Kierkegaard. Olha a beleza. Senhor, toca meus irmãos mais do que o Senhor me tocou quando eu li isso. O conto é assim: certa vez um rei, muito rico, muito poderoso. Na verdade ele era todo poderoso, esse rei. E esse rei, um dia, saiu para passear no seu reino, para ver, observar. E ele sai glorioso, poderoso. Detalhe: esse rei ainda não era casado. Ele era um rei solteiro. E nesse dia, de longe, bem ao longe,
ele avista uma donzela. A donzela não o percebe, mas ele a percebe. E quem era essa donzela? Uma florista. Por isso que o nome do conto é O Rei e a Florista. A florista, uma camponesa plebeia, sentada numa mesinha de madeira com algumas flores, vendendo essas flores para sobreviver. E o rei, de longe, avista essa donzela, se encanta e se apaixona. Volta para o palácio, chama seus conselheiros e diz assim: eu acredito que eu encontrei a rainha. E os sábios disseram: é mesmo, rei? Quem é essa privilegiada? Qual é a nobreza dela? Quem ela é? E o rei disse: ela é uma camponesa, uma florista. E eu quero perguntar a vocês: como vocês acham que eu devo fazer para convidá-la para ser minha esposa? Eu estou com medo que ela não aceite. E eles olharam para o outro e disseram assim: ô rei, essa é fácil, só segue a orientação. Faça assim: amanhã, quando você acordar, pega as tuas vestes reais e coloca em você. Pega a tua coroa de ouro maciço de rei, a coroa gloriosa, põe na tua cabeça. Pega a tua carruagem real, pega os teus melhores súditos, vai até o encontro dessa donzela, e você vai estender um tapete vermelho para ela. Teus súditos vão descer, e você desce glorioso, e faz o convite. Aí o rei pensou assim, disse: eu acho que ela vai aceitar. O que vocês acham, gente? Só que aí os súditos, os conselheiros vão embora, e ele fica com a sua consciência, vai dormir. E dormindo sozinho, ele pensou assim, com seu próprio conselho, ele pensou assim: se eu fizer isso, o reino terá uma rainha, com certeza, mas eu corro o risco de não ter uma esposa. O reino terá uma rainha, mas o rei não terá uma esposa. Contrariando tudo e todos, sabe o que o rei faz? O contrário. Que história, gente, que história. Ai meu Deus, que beleza. Ele acorda cedo, lembra das vestes reais? Ele tira, e no lugar ele coloca a roupa de um plebeu. A coroa real ele tirou também. E a carruagem, no lugar da carruagem, ele disse assim: não, eu não vou levar a carruagem, me traga um jumentinho. Já revelei quem é esta. Me traga um jumentinho aí. E ele vai até o encontro daquela donzela assim, completamente desprovido de sua glória. A história vai dizer que não foi fácil conquistá-la e tudo, mas depois que ele conquistou, depois que ela aceita, que ela diz: você é tua esposa, vou casar com você, me apaixonei por você, eu te amo também. Depois, e só depois, ela descobre que aquele era o rei de todo aquele reino. Que história é essa? É a mais bela de todas as histórias de amor. Se você pensa que a mais bela história de amor é Romeu e Julieta, a mais bela história de amor está na Escritura. Filipenses capítulo 2, dos versos 5 em diante, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, coroa, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, até a morte de cruz. Mas, pelo que Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse o seu nome, para a glória de Deus Pai.
Mas vamos supor que Jesus viesse com toda a sua glória. O que teria acontecido? Eu vou te dizer o que teria acontecido. Herodes, Pilatos, Nicodemos, os fariseus, todos eles teriam caído de joelho. Porque até os demônios em Gadara caíram de joelhos diante dele. Só que amor para ser amor tem que ser livre. Deixa eu te dizer uma coisa, donzela, plebeia. Nós não sabemos, mas é depois, quando o casamento acontecer, que a ficha vai cair, que nós nos casamos com o rei de todo esse reino. Oh, aleluia! Por isso a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, foi Ele que nos viu. O movimento foi dele. Deus providenciou a redenção antes de permitir a queda. Interessante. Talvez as perguntas mais incríveis que as pessoas têm feito para mim é o meu filho que tem feito. A gente criou um ambiente na nossa casa de não reprimir as perguntas dele. Um dia ele chegou para mim e disse assim: pai, uma coisa eu não estou entendendo. Me diga uma coisa, Deus é todo poderoso? Eu disse: é. Deus sabe de todas as coisas? Eu disse: sabe. Ele disse: então por que Deus fez o homem sabendo que ele ia pecar? Menino, tu não pergunta isso, rapaz. Vai viver tua vida, rapaz. Eu disse: Pedro, vem cá, Pedro. Que pergunta boa, meu filho. Que pergunta bem elaborada. Senta aí. Eu disse: Pedro, vamos supor que a tua ideia fosse melhor do que a de Deus. Vamos supor que Deus fizesse o homem assim, do jeito que tu está imaginando, sem possibilidade de queda. Sabe quem nós seríamos, Pedro? Nós seríamos sofisticadas inteligências artificiais, chats, GPTs, ambulante. Seria amor, Pedro? Ele disse: não. Pedro, para ser amor, tem que ser livre. Agora, por favor, nunca mais esqueça o que eu vou dizer aqui. Se você olhar para a cruz, escuta isso. Se você olhar para a cruz, achando que a cruz foi um remendo, a gente fez a bobagem, e aí Deus, e agora? Como é que a gente remenda isso? Jesus, vai lá. Pelo amor de Deus, criatura, não foi assim. A cruz, escuta isso. Antes que Deus dissesse haja luz, Ele disse haja cruz. Eu estou com a impressão que vocês não entenderam isso, eu vou repetir. Antes que Deus dissesse haja luz, essa foi a primeira palavra dele para criar tudo. Antes que ele dissesse isso, ele já tinha dito na eternidade passada que haja cruz. Portanto, a cruz estava desde o início nesse enredo de amor maravilhoso. Oh, aleluia! Deus só permitiu a queda porque Ele providenciou a redenção. E aí, deixa eu te dizer uma coisa. Eu, equivocadamente, e lembra do que eu falei? Uma pessoa pode estar sinceramente equivocada. Por isso que não julgue as pessoas, viu? Não faça isso. Se você olhar alguém falando alguma coisa, ore para Deus abrir os olhos dela, porque a gente já falou muita bobagem, ou não? Quantas vezes eu pregando, eu disse assim: Deus poderia ter enviado um anjo para morrer em nosso lugar. Deus poderia ter enviado um arcanjo, um querubim, um serafim. Sinceramente, quem já pensou isso alguma vez na vida? Só eu pensei, você nunca pensou? Alguns pensaram também. Pois eu quero te dizer nessa noite que Deus não poderia ter enviado um anjo. Deus não poderia ter enviado um arcanjo. Lembra do corredor? Lembra de Gênesis? Se os seres que estão mais próximos de Deus estão com o seu rosto cobertos, quem, pastor, poderia olhar nos olhos de fogo de Deus? Só Deus. Por isso que o enredo da cruz é: você foi salvo de Deus, por Deus, para Deus.
Eu nem vou tentar explicar uma coisa dessa. O apóstolo Ronaldo vai explicar depois para vocês. Deus me livre. Você foi salvo de Deus, por Deus, para Deus. Lembra lá em Apocalipse, quando a Bíblia diz que os homens vão entrar debaixo das rochas, e eles vão dizer assim: caiam sobre nós. Eles estão fugindo de quem, gente? Do diabo? Eles estarão fugindo de Deus. Quem pode olhar nos olhos de fogo de Deus? Ninguém. Então só Cristo poderia pagar essa dívida. Lembra de João na ilha de Pátimos? Apocalipse capítulo 2, verso 5, diz a Bíblia que este homem exilado tem uma experiência, e ele vê o futuro, e ele olha um livro. Esse livro está fechado, atado, selado por todas as pontas. E esse livro, por favor, não pense que é a Bíblia. Não é a Bíblia. Esse livro é o livro que conta as histórias de todos os seres humanos. A minha história, a tua, todos os humanos estão lá. E esse homem vê esse livro, e alguém precisa abrir esse livro, desatar esses selos. O que é que João faz? João faz o que todo mundo faria. Ele procura logo socorro no céu, e olha para o céu, e ele vê todos os seres angelicais que lá estão, de anjos, arcanjos, querubins, serafins, anciãos, tudo, ele vê tudo, e todos eles de cabeça baixa, porque eles não podem. Então ele olha para a terra, e ele vê todos os santos que estão vivos naqueles dias, e ninguém foi digno de abrir aquele livro. Ele olha para debaixo da terra, ele viu os profetas, ele viu os patriarcas, ele viu Abraão, e todos de cabeça baixa. E ele começa a chorar, desesperado, porque ninguém foi digno, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, de abrir aquele livro, de desatar aqueles selos. E debaixo de choro, ele escuta a voz de um ancião que diz: não chores, homem, eis aí aquele que venceu, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus. Ele é digno, e somente Ele é digno de abrir este livro e de desatar estes selos. Então, pelo amor de Deus, não pense que o anjo poderia pagar essa dívida. Só Deus poderia pagar. Então, o que é Gênesis 15? É a descrição de uma reunião que houve antes que tudo fosse criado. Por isso que a Bíblia diz que haverá o evangelho eterno. Por que eterno? Porque a eternidade inteira não é suficiente para a gente compreender a totalidade, a beleza, a exuberância que é o evangelho. Por isso não me peça para pregar outra coisa. Se a eternidade toda não será suficiente. Que beleza! Aleluia! Outra pergunta: qual foi a maior agonia da cruz? O que você acha? Qual foi a maior agonia daquela cruz? Outro equívoco de minha parte. Você nunca cometeu esse erro, mas eu já. Quantas vezes eu preguei romantizando a cruz? Eu vi outro dia um filósofo falando uma coisa, e ele é um grande filósofo. Olha, um cara extraordinário, entende muito de filosofia. Vou preservar o nome dele por questão de ética. Mas é fera em filosofia. Mas ele descambou para a teologia, e aí ele deu uma escorregada assim, bateu com a cabeça no chão e traumatismo craniano. Perguntaram assim para ele: fulano, por que Jesus transpirou sangue no Getsemane? Ele disse: porque Jesus era humano, e aí ele estava imaginando a traição, os pregos,
as chicotadas, as zombarias. E ele, como qualquer outro humano, estava angustiado por aquilo. Oh meu Deus, não empobreça a cruz, porque se eu disser isso, eu estou dizendo que Pedro foi muito mais corajoso do que Jesus diante da cruz. Porque a história vai dizer que quando ele estava diante da cruz, sabe o que ele disse? Vira esta cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu meu Senhor e Salvador. Se eu achar isso, eu estou dizendo que Policarpo, eu estou dizendo que Perpétua, Esperança e todos os outros mártires da igreja foram mais corajosos do que Jesus. Jesus não transpirou sangue porque ele estava com medo dos pregos, ou das zombarias, ou da traição. Então qual foi a angústia da cruz? Isso foi como um choque no meu coração quando eu descobri isso. Os teólogos dizem que tem 2 lugares onde o pecado será pago: quitado, esmagado. Porque se Deus é justo, e Ele é, todo erro nesse mundo tem que ser pago, pastor. Todo estupro, todo assassinato, toda mentira, todo erro tem que ser pago, quitado. E tem 2 lugares onde isso vai acontecer. Todo mundo sabe. Onde é, gente? No inferno. No inferno. E amanhã, eu acho que pela manhã, eu vou dar uma palavra para vocês sobre isso muito forte. No inferno é um lugar onde o pecado será pago, quitado. E sabe qual é o outro lugar? A cruz. Rapaz, eu fui às lágrimas quando eu li isso. Sabe por quê? Tem uma música que diz assim: nunca saberemos quanto custou ver os nossos pecados. Sabe por que, criatura, que tu nunca vai saber? Porque em nome de Jesus tu não vai para o inferno. O que aconteceu naquela cruz foi: Jesus aplacou o meu inferno e o teu inferno, e o inferno de todos aqueles que creram em seu nome. Isso é de transpirar sangue, porque para esse Deus que sempre esteve em comunhão com o seu Pai, Ele aplacou a ira de Deus, se afastando do próprio Deus. Por isso que em toda a Bíblia é a primeira vez que você vai ver Jesus olhando para o céu e não dizendo Pai. Ele diz o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Ele disse Deus, porque ele estava no meu e no teu lugar. E o homem caído olha para o céu e não consegue ver outra coisa a não ser um Deus. Ele olhou para o céu e disse Deus meu, para que eu e você pudéssemos olhar para o mesmo céu e falar hoje: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Chora lá, baixura, cantará mais. Eu nunca vou saber isso. Eu não vou nem ousar explicar uma coisa dessa. Aqueles que estarão no inferno, esses saberão o preço da cruz. Por isso que alguns estudiosos dizem que o homem, depois do juízo final, quando ele for para o inferno, ele não vai assim dizendo: tu é mau, tu é terrível. Os humanos que irão para o inferno vão dizer assim: tu é justo, tu é santo, eu mereço, eu tenho que ir. Eles saberão o que foi a cruz, nós não. A agonia da cruz. Porque, gente, eu digo isso, Senhor, hoje, não. Me ajuda, Jesus, me ajuda. Como é que eu comunico isso para a tua igreja, Pai? Aqui é quando o pregador se sente um cego. Eu tenho sentido essa angústia quando eu prego, porque eu não encontro uma palavra, eu não encontro um vocábulo, eu não acho um vernáculo que possa conter o que eu estou querendo dizer para vocês. Por isso que a melhor definição da pregação do evangelho é um mendigo dizendo para outros mendigos onde que ele achou pão.
Talvez a única coisa que eu quero que você creia agora é: a cruz foi Jesus pagando o teu inferno e o meu. E se você está com medinho do inferno, porque ele tem fogo, tu não entendeu a angústia do inferno. Sabe qual é a angústia do inferno? É que no inferno os homens não terão afeição por Deus. Isso eu vou cavar melhor amanhã. Não esqueça disso hoje. No inferno as pessoas perderão a completa afeição por Deus. Isso é o inferno. Cristo bebeu o cálice da ira de Deus para que nós pudéssemos beber água viva. Estou terminando a pregação. Gênesis 15, estou terminando. Gênesis 15, voltemos para Gênesis 15. Oh, aleluia. Oh, alabashure cantarás. Eu estou chorando porque eu estou lembrando uma cena que eu vi outro dia. Eu fui pregar num ginásio numa cidade chamada Cidelândia, um ginásio poliesportivo, centenas de pessoas. E eu estou pregando essa passagem aqui. Eu estou lá e tinha uma mulher. Ela estava sentada aqui do meu lado direito, com umas 3 crianças próximas a ela, e o marido dela aqui do lado. E ela está lá ouvindo o sermão como todo mundo. E no exato momento que a pregação revelou para ela Cristo, oh irmão, eu não acho, eu tenho certeza, foi a cena mais linda que eu vi como pregador até hoje. Pastor, parecia que aquela mulher tinha encontrado um tesouro. Eu não vou saber reproduzir, mas ela fez mais ou menos assim, ó. Ela olhava para as pessoas como que diz: tu está entendendo o que ele falou? Não, tu não entendeu. Ela ficou histérica, e ela chorava, ela botava a mão na cabeça, ela puxava o cabelo dela, e ela desabou em lágrimas. Como se ela tivesse encontrado um tesouro precioso. O que é incrível? Eu parei, comecei a olhar aquela cena e eu comecei a chorar. A igreja não entendeu nada. E eu olhando para aquela mulher e chorando. Ao lado dela, o marido, bocejando. Essa é a hora que Deus mostra para o pregador que não é sobre ele. Eu olhava para ela, olhava para ele, olhava para ela e para ele. O Espírito Santo disse: viu, filho? É a minha graça. A minha graça tocou essa mulher, e ela nunca mais será a mesma. Brandi mandou um texto para mim e disse assim: pastor, nós queremos ver um pouco mais a beleza de Cristo. É isso, meu amigo. Aquela mulher viu uma beleza em Cristo, e a vida daquela mulher nunca mais será a mesma. Eu passei 15 dias orando, pedindo a mesma coisa. Eu disse: Jesus, me explica uma coisa. Por que que Paulo se entregou tanto? Por que que ele foi tão doado ao teu reino? E Jesus disse assim: simples. Porque ele me viu mais do que vocês. Só isso. Só isso. Por isso eu digo para quem é pastor e líder: não dê outra coisa, dê Cristo. O Velho Testamento inteiro é sobre Jesus Cristo. O Novo Testamento é sobre Jesus. Toda a Bíblia é sobre Jesus. O culto é sobre Jesus. A igreja é sobre Jesus. A eternidade toda é sobre Jesus Cristo. E quem vê Jesus não encontra mais beleza em outras coisas. Gênesis 15, verso 18, olhe para a sua Bíblia. Diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado essa terra. Pergunta, olha aqui para mim: a tua descendência tenho dado essa terra. Presta atenção: a tua descendência tenho dado essa terra. Que descendente é esse que Deus está falando? É Isaac ou Ismael? Deixa eu ver se a escola bíblica dominical, hein? Quem é esse descendente? Isaac ou Ismael? Eu induzi vocês a um erro. Vamos para Gálatas? Gente, eu amo a Bíblia. Meu coração acelera, pastor. Olha para Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, verso 16. Diz assim:
Ora, acharam? Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as suas descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência que é Cristo. Não é Ismael, não é Isaac, é Jesus Cristo. Por isso eu creio muito no que Spurgeon disse: não há uma linha na Bíblia que não seja sobre Jesus. Oh, aleluia. Beleza, que beleza, que coisa extraordinária. Como é exuberante Cristo. A última pergunta é: o que veio primeiro, a lei ou a graça? Você já está até com medo de responder as perguntas, né? Contrariando o que muita gente pensa, que é a lei, porque a gente pensa assim: a lei entrou com Moisés, a graça entrou com Jesus. Aqui é o equívoco. É que entrou com Jesus, é verdade, mas que não é posterior. E aí tem um trocadilho muito lindo: é que a nova aliança é mais antiga do que a antiga. Pastor Júnior vai explicar isso na próxima pregação dele para vocês. Eu só levanto o mistério e vocês desenrolam. Vamos para Gênesis, para Gálatas de novo. Gálatas capítulo 3, verso 17. Olha o que a Bíblia diz. Eu não estou inventando não. Gálatas está jogando luz aqui. Gálatas 3, 17 diz assim: mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 130 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Ou seja, sabe o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está dizendo que Abraão é antes que Moisés, 430, e que a promessa foi feita para ele. Por isso que nós somos filhos de Abraão. Portanto, irmão, sabe o que tu e eu estávamos fazendo no dia em que Deus estava fazendo a nova aliança? Nós estávamos dormindo. Eu não fiz nada, não tem mérito nenhum meu. As pessoas têm perguntado muito para mim: pastor, mas qual é a minha parte? Quer saber qual é a tua parte? Quer? A tua parte é estender mãos vazias para receber uma obra completa. Essa é a tua parte, criatura. Olha, o novo nascimento não é uma tentativa para mudar seu comportamento, é uma experiência que transforma a tua natureza. Diante dessa mensagem você tem duas opções. Toda vez que você escuta uma mensagem sobre a cruz, você tem duas opções: fugir. Se você não fugir, aí não sobrou mais nem outra alternativa. A outra é morrer. Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi com meu amigo Massai. Massai é um dos homens que eu mais admiro na vida. Um homem de Deus. Respeito muito aquele homem. Mas Massai disse assim para mim, a gente tomando um café. A minha penúltima conversa que eu tive com o Ricardo, nós começamos 11 da manhã, terminamos 2h30 da madrugada. A gente estava quase dopado de tanto tomar café. E o coração queimando. A gente chora igual dois meninos, pastor. Como é bom ter amigos assim. Como é bom. E Ricardo olhou para mim e disse: Ribinha, tu quer saber quando alguém teve uma experiência com Jesus? Não é quando ele se esforça para ficar na igreja, é quando ele tenta ir para o mundo e não consegue. Sabe qual é a crise do regenerado? A crise é: ele não consegue se entregar àquilo que a sua carne quer, porque agora não foi mais uma mudança de comportamento, foi uma mudança de natureza. Gente, eu ouvi uma música, essa música mexeu muito comigo, foi as lágrimas. O evangelho vai fazendo a gente ficar muito chorão. Não é bem uma música, é uma ministração de uma música, é da Tamires Garcia. Aí nessa ministração a Tamires diz assim: existe uma música que os anjos não sabem cantar. Qual seria, apóstolo?
Rapaz, quando ela começou a cantar aquilo, eu fiquei numa ansiedade. Meu Deus, que música é essa? E ela vai cantando e vai gerando expectativa, né? Eu não vou nem tentar cantar porque eu não sei, vou acabar a pregação. Mas a letra é assim: existe uma música que os anjos não sabem cantar. Ela pausa. Existe uma música que os anjos não sabem. E eu fico, fala, que música é essa, mulher? Que música é, irmão? Sabe, Júnior? Existe uma música que tu canta e o anjo não canta. É a música que diz: eu fui salvo pela graça. O anjo não pode cantar porque ele não sabe o que é cair e ser regenerado. Ele não sabe, nós sabemos. Essa música nós podemos cantar. Por isso que Filipe e o eunuco, quando Deus manda um mensageiro, um anjo até Filipe, e diz assim: vá lá no caminho deserto. E quando ele vai, o que ele encontra? Ele encontra o eunuco. E ele prega para o eunuco, né? Agora, uma pergunta que não quer calar, pergunta de $1 milhão. Por que o anjo não fez o trabalho logo direto? Sabe, parece aquele menino assim, parece Aleph lá em casa, né? E aí eu peço uma coisa para Aleph, e ele diz: Pedro. Eu disse: não, Aleph, eu pedi para ti. Aí eu digo: Aleph, Pedro. Eu disse: não, Pedro, fica quieto. Aleph, eu quero que tu faça. Então, por que o anjo não foi lá, pastor, direto? E convenceu o cara, sabe por quê? Ele queria, apóstolo, ele queria muito. Só que ele não sabe o que é ser salvo pela graça. O anjo nunca tinha pecado. Essa missão é nossa. Eu quero gastar a minha vida inteira com isso. Eu fui salvo pela graça. Alguém que foi salvo pela graça? Então vamos orar nessa noite, vamos adorar Jesus. Fique em pé, por favor. Eu fui salvo pela graça. Jesus me achou. Jesus me escolheu. Eu era donzela vendendo as flores para sobreviver. Em algum momento ele olhou para mim e se apaixonou. Por quê? Porque ele é bom, porque ele é misericordioso. E eu quero te dizer que por mais que eu tenha pregado essa mensagem, eu ainda não sei, eu só vou saber naquele dia como ele é o rei de tudo. Como ele é o rei de tudo. A cruz é a mais bela história de amor. Existe uma canção que os anjos não sabem cantar. Eu fui salvo pela graça. Eu fui salvo pela graça. Eu estava no dia da nova aliança. Eu não participei. Gente, que nome de igreja bonito. Eu acho que eu vou mudar o nome da IBP. A igreja de Pinheiro, Nova Aliança. Que nome lindo. Você não poderia ter encontrado um nome melhor para dizer, para denominar essa igreja? Nova Aliança. Inclusive explique para as pessoas por que é Nova Aliança. Você faz parte da Nova Aliança. Tem muita gente que está querendo sustentar. Creia. E quando você crê, vai nascer um poder dentro de você tão lindo, que é um poder que vai fazer você amar Jesus, viver as Escrituras. Eu não sei você, meu coração está aqui. Eu sei que tem gente que entendeu o que eu preguei hoje. Eu sei, eu tenho certeza disso. Eu não tenho capacidade de fazer você entender. Eu não tenho. Eu não tenho essa capacidade. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Oh Jesus, feche os olhos e enquanto o louvor estiver ministrando, derrame o seu coração na presença de Jesus. Derrame o seu coração na presença de Jesus.